Então, meu nome é Luana Oliveira Caruso, eu tenho 30 anos. Meu tempo livre, eu gosto de série, ver TV e adoro maratonar, né? Eu cozinho de tudo, particularmente gosto de comer de tudo. Porém, o meu preferido é o churrasco, adoro churrasco, meu Deus do céu. O que eu queria ser quando eu era mais nova? Advogada. Ainda não desisti não, tenho muitos planos ainda pela frente, né? E a minha profissão é curso superior incompleto. Atualmente eu sou a mamãe do Pietro, do Nicolas, da Sofia, mamãe de 3. O Pietro meio que me deu um trabalhinho depois, assinou minha carteira, então me dedico mais a ele, me dedico aos 3, mas mais a ele, entendeu? O que eu queria ter feito antes de eu ter me casado, ter tido filho, era ter me formado, ter feito a minha profissão, sabe? Ter feito o meu sucesso financeiro, ter me estabilizado financeiramente, eram os meus planos. Sim, a melhor parte de ser mãe é ter um amor incondicional, é ter alguém que você sabe que você vai ser amado o resto da sua vida, sabe? Eu falo que eu nunca conheci o amor de verdade, eu conheci o amor de verdade depois que eu fui mãe. Eu sei que eu tenho 2 homens que vão me amar o resto da minha vida e eu tenho uma filha que vai me amar o resto da minha vida, entendeu? Que vai aceitar os meus erros, os meus defeitos, as minhas falhas, entendeu? E vamos estar sempre ali. É por eles que eu acordo e é por eles que eu me levanto todos os dias. A pior parte de ser mãe é o cansaço mental, psicológico, é a sobrecarga mesmo. Eu falo sobrecarga mental, a carga mental, porque você se sobrecarrega muito quando você se torna mãe. Quando você se torna mãe solteira, mãe sozinha, a sobrecarga é maior, porque todo mundo passa a te julgar, sem nem te conhecer. Você passa a ser vista pela sociedade como uma mãe solteira que não vai dar conta. E eu vi muito isso, porque quando eu me separei, meus filhos eram muito novos, eram muito pequenos, e todo mundo dizia que eu não ia dar conta, que eu não ia ser boa mãe, que eu sempre gostei muito de viver. Juntou isso e com a descoberta do autismo na época, me machucou muito, eu não soube lidar. Então, pra mim, eu cheguei no nível da depressão. Eu cheguei ao fundo do poço, eu falei que eu conhecia o fundo do poço, eu bebi a água do fundo do poço, porém, eu lutei muito pra subir. Então, eu não me permito cair mais. O gatilho que eu tive a depressão foi a descoberta do autismo. Vou te explicar o porquê. Porque eu me senti muito culpada. Eu senti como se eu tivesse falhado em alguma coisa, como se eu tivesse tido a obrigação de ter percebido os sinais, os sintomas. E até eu entender isso, trabalhar isso na minha mente, e eu falo pra você, até hoje, eu falo que antes eu não tinha medo da morte. Depois da descoberta do autismo eu tenho. Sabe por quê? Porque o meu filho depende muito de mim. Não que os outros não dependam, sim, só que os outros terão um futuro, sabe, mais próximo do certo, mais próximo de viver, sem ser julgado, sem ser crucificado. E ele depende de mim para tudo. Ele é totalmente, claro que a gente trabalha para isso, para ele ter uma independência, mas ele é muito dependente. Então o gatilho maior que eu tive foi pensar no futuro dele, porque eu não vou viver para semente, entendeu? E eu fico me perguntando todos os dias, quando eu não estiver aqui mais, quem vai tomar conta dele para mim? Quando eu falo sobre isso, do futuro dele, não é assim, que ele não vai ter capacidade de ter um futuro normal. Vai. A gente trabalha para isso, mas a sociedade em si não trabalha. As pessoas julgam, entendeu? Olham de outra forma, eu já passei por isso na rua. Então eu sei que eles não vivem aquilo que pregam. As pessoas pregam uma coisa e vivem outra. Elas abraçam o autismo na rede social e a primeira crise que o seu filho tem na rua, eles reviram os olhos. Eu já passei por isso. Te contei até no dia lá, um caso recente que eu tive, no aniversário. Meu filho estava no aniversário e ele entrou, quando ele entra no pula-pula, ele gosta de deitar, ele brinca deitado, ele pula um cadinho, ele quer brincar com as outras crianças. Eu vi mães tirando os filhos de perto do meu, como se meu filho tivesse uma doença contagiosa, como se aquilo fosse impedir outras crianças de brincarem. Não, ele queria só interagir, sabe? Ele queria brincar, às vezes ele gosta de abraçar. Hoje em dia, depois de muita terapia, muito tratamento, ele gosta do abraço. Então, ele queria abraçar as crianças. E eu vi mãe com os olhares tortos. Então, é muito lindo pintar em rede social. É muito lindo pintar para o mundo no dia 2 de abril. Entendeu? Mas é muito difícil viver. O viver o dia a dia que é muito difícil. Então, quando eu falo que eu tenho medo da morte, é o medo de deixar meu filho nesse mundo, para uma sociedade que não está preparada para receber ele, sabe? Para abraçar ele, para entender ele. A gente tira... Eu tenho vários casos. Eu tive uma vez, logo assim na descoberta do autismo,
que ele ainda não tinha os tratamentos, estava no início, ele deitou no meio da rua aqui, no maior calçadão que tem aqui, no meio de uma crise. E eu vi pessoas passando dizendo que era uma birra, que era pirraça, que não dava educação. Ele tinha na época 3 anos. Então, tipo assim, ninguém parou para perguntar, você precisa de uma ajuda? Ele tem o quê? Não. Eu vi olhares tortos, entendeu? Como se meu filho fosse um bicho. Isso mexe muito com a cabeça da gente. E eu, no início, não soube lidar. Assim, não vou dizer que hoje eu sei lidar 100%, mas hoje eu luto muito para eu não cair, entendeu? Porque eu tenho 3 que dependem de mim. E eu já estive lá, entendeu? E não é bonito, não. Eu sempre me pergunto quais são as crianças que a gente está deixando para esse mundo, entendeu? Então, pensa nisso, pensa no amor, no próximo, sabe? Um mundo melhor para essas crianças, sabe? Eu queria muito, se eu tivesse o poder de pedir a Deus, era que cada um passasse pela dor que eu já passei, pela dor que muitas mães vão passar, entendeu? E que vocês parassem de julgar e aprendessem a sentir a dor do próximo, porque a dor, ela dói muito, ainda mais quando é com filho. Machuca demais. Então, eu espero que a minha história, mesmo que reduzida, né, contada um pouco do que eu já passei, sirva de motivação para uma mãe que está descobrindo um autismo agora, que está recebendo um filho sendo laudado agora, que é o mundo desabando mesmo, é o chão se abrindo, entendeu? Para não desistir, lutar. Porque a luta, somada ao amor, você não imagina como a gente transforma as coisas, como a gente transforma essa criança, entendeu? E hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história, da minha vida, dos meus filhos. E agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade.